Esqueça daquele espetinho de alcatra da porta do estádio, se é que aquilo é alcatra mesmo, ou daquele espetinho de frango torrado que seu cunhado sempre serve. Hoje viemos provar que espetinho também é coisa de chefe. O palco da revolução do churrasco de hoje é o Kotori, em São Paulo, a mais nova casa do chefe Thiago Banhares, mais conhecido pelo bombado Tantan. A novidade é uma espécie de izakaya, no qual as estrelas são os espetinhos, mas não qualquer espetinho. Senhoras e senhores, Thiago Banhares. Thiago, obrigado por receber a gente. Imagina, obrigado a você, Daniel, por vir aqui. Thiago, me conta, de onde veio a ideia de abrir uma casa especializada em algo trivial como o espetinho? Duas coisas, assim, né, importantes para ser levadas em consideração. Uma, a minha vontade de explorar a cozinha asiática em diversas vertentes, né? Então, depois do Tantan, eu queria abrir algo que tivesse essa atmosfera de cozinha asiática, que fosse um pouco mais tradicional do que o Tantan era. E aí eu linkei com uma paixão minha, que é a carne de frango grelhada e o espetinho de fato. Então, eu decidi abrir uma casa que mostra um pouco o que é a visão do japonês em cima de um produto tão informal que a gente já tem uma cultura aqui meio que estabelecida. O que difere aqui de um espetinho que você serve aqui de um espetinho que o pessoal vai provar lá na porta do estádio? Tem algumas diferenças. Acho que tem o seu valor, o espetinho de porta do estádio, né? Acho que o ambiente, né? Acho que o valor agregado não está só no produto, né? Mas o conceito do Kotori em si, o yakitori, o que ele tem de diferente é que, de um modo geral, a cultura japonesa ela cultua muito os seus processos, as suas vertentes de cozinha. E o espetinho não é diferente. Então, o yakitori em si, ele é um conceito, uma técnica onde você tenta fazer o máximo de aproveitamento, por exemplo, de um frango em versões de espetinho. Mas além dos yakitoris, né, que são os espetinhos especializados e só de carne de frango, a gente tem também os kushakas, que são os espetinhos de vegetais, espetinhos de carne bovina, frutos do mar, enfim. Então, um pouco do conceito e a vontade veio daí. E quais são os erros mais comuns que as pessoas fazem na hora de preparar espetinho em casa? Acho que o primeiro o yakitori em si, ele tem uma certa preocupação no formato do espetinho. Então, se você perceber, sempre a parte da ponta do espeto são os pedaços maiores. Por consequência, a hora que você vai grelhar, é a parte que vai estar mais exposta a maior concentração de caloria. Os pedaços menores são aqueles perto da onde você vai manipular o espetinho. Carvão, tamanho da tora, do pedaço de carvão que você vai colocar, o tamanho da churrasqueira, a distância que você vai grelhar esse espetinho, o que você vai passar nesse espetinho antes, como é que você vai processar essa carne, se ela tem mais gordura, menos gordura, se ela tem mais gordura, o que você faz com ela. Eu acho que o yakitori em si, o yakitoriá, né, que é a casa especializada em espetinho, ele tem um pouco mais de atenção a esses detalhes, né, que não são levados em consideração quando você está fazendo isso informalmente no churrasco, às vezes em casa. Você só põe o espetinho lá, grelha, virou de um lado e do outro, está tudo certo. O espetinho ele tem um pouco mais de cuidado nesse sentido. E aqui você fez uma churrasqueira especial para dar conta dessa demanda, né? Sim, na verdade, quando eu estava desenhando o restaurante, eu trouxe do Japão 2 churrasqueiras para poder executar esses espetinhos. Eles já têm uma técnica, uma tecnologia para desenvolver essas churrasqueiras pensando nessas características de grelhar o produto, só que elas ficaram muito pequenas para a demanda do restaurante. Então a gente acabou confeccionando uma, a gente fabricou uma nos moldes da japonesa, usando as pedras refratárias lá do Japão. E aqui é um yakitoriá, mas também pode ser considerado um izakaya, de certa forma, não? De um modo geral, sim, né? Acho que está muito próximo um conceito do outro. O izakaya, normalmente, você tem o yakitori, mas ele não é só especializado nisso, né? O izakaya, ele pincela um pouco de algumas técnicas, né? Você pode ter um yakitori, você pode ter um sushi, um sashimi. De um modo geral, são pratos quentes, mas o yakitoriá, que é um pouco mais o conceito nosso, ele é especializado 100% nos espetinhos, né? Apesar da gente ter algumas entradinhas. O que a gente vai provar hoje nesse episódio que já está dando fome? Separei 2 espetinhos fora da proteína de frango, que é o de polvo, que é o taco, que a gente serve com sumiçô, que é uma pastinha de miso com vinagre. O de bananinha, que não é tão comum. Bananinha é um corte bovino da costela, que fica entre os ossos da costela. E aí dentro do frango eu separei a ostra, que é um corte do frango que, apesar de ser encontrado na sobrecoxa, não é muito cultuado pelos brasileiros. O negima, que é o mais tradicional de todos. E o tsukune, que é a especialidade, é a receita da casa, que é o que você não pode deixar de provar. E para quem está na dúvida, todos os cortes são preparados aqui, né? São todos processados aqui, né? 100%. A gente recebe a matéria-prima sem nenhum tipo de processo. Para alguns espetos a gente recebe já os cortes separados, mas tudo é processado, cortado e espetado aqui, 100%. Então agora a gente vai para a cozinha ver o preparo desses espetinhos, depois a gente volta para a degustação. Fechado? Fechado, vamos lá. Vamos lá.
Tiago, como é que você divide aqui a sua estação de trabalho? Na verdade, ela muda muito de acordo com o fluxo de movimento do restaurante, né? Mas normalmente as coisas, você tem uma parte central da churrasqueira onde a caloria é mais intensa, que é quando a gente precisa trazer as coisas que precisam de um pouco mais de potência de brasa, e aí a gente vai fazendo essa gestão, né, de afastando as coisas. Então, por exemplo, as coisas que a gente grelha, que vai ao tarê, como ele tem muita concentração de proteína e açúcar, eles têm que ser preparados longe da maior intensidade de caloria, porque senão se levanta uma labareda, acaba queimando e acaba amargando o espetinho. Então, isso segue também para as coisas que têm um pouco mais de gordura, né, onde elas são feitas de maneira um pouco mais lenta, com controle maior. Então, assim, para cada momento que o carvão, para cada estágio que o carvão está, é um tempo de preparo de cada espetinho, e para cada espetinho que precisa de um pouco mais de potência, a gente vai fazendo essa gestão, né, e vai trocando e invertendo os lugares. Né? E essa virada de quanto tempo? Isso depende, isso não é cronometrado, é muito no olho de saber o nível de dourado que a gente quer, né? Que ele seja mais uniforme, que não tenha nenhum pedaço que está mais cru, ou mais passado, enfim. É muito no olho e muito de regulando, então a gente usa essas barras de ferro para poder fazer um pouco desse controle. Tiago, apresenta então pra gente cada um dos cortes, por favor. A gente tem o negimá, que é o sobrecoxa cebolão mergulhado no tarê, o tsukonê, que é como se fosse uma almôndega de frango, né? Que ela é uma receita da casa que ela leva um pouco de miolo de pão, um pouco da panko hidratada, carne de frango, shiso e cebola, grelha também com tarê. Esse aqui é o de bananinha de boi, que é a carne da costela, a sambiquira do frango, e esse aqui é acho que talvez o corte mais nobre do frango, que seria a ostra, né? Que é a parte mais macia, mais suculenta da sobrecoxa. Aqui a gente tem o de polvo, que é o tacô, né, que a gente chama. E o tempo máximo que leva para fazer, quanto tempo? Acho que o espetinho que mais demora são os que tem mais concentração de carne, que nem, por exemplo, o tsukonê e a ostra, eles demoram em média de 8 a 10 minutos para serem grelhados. Aí depois que a gente conclui eles vêm aqui para a estação dos grelhados. Tem um momento de montagem aqui, né? Sim, aqui é onde a gente finaliza os espetinhos. Então, alguns espetinhos, por exemplo, esse aqui é o de polvo. A gente aqui tem um óleo de cebolinha que a gente faz, que além de aportar esse brilho, agrega um pouco de sabor. Finaliza ele com uma pasta de miso, sake e vinagre, que chama-se sumiso, e um pouquinho de gergelim branco. Aí a gente também tem o de bananinha, que também é finalizado. Como a bananinha tem muita gordura, a única finalização dele é o acompanhamento, que a gente faz um caramiso, que é um miso apimentado. Aí os demais, né, dependendo de como for a mesa, a gente pode até inclusive montar junto. Ostra, também a gente passa o óleo de cebolinha. Bondiri, mesma coisa. Negimá, não precisa. E aqui pro tsukonê a gente pega um pouco do tarê que a gente grelha ele, mais uma gema de ovo, que é aí onde o cliente vai melecar essa almôndega para dar um pouco mais de proteína, dar um pouco mais de corpo. Pô, agora então vamos experimentar. Vamos lá. Por onde começamos, Thiago? Bom, o yakitori em si ele não tem muita regra, né? Mas eu acho que eu sugiro a gente começar pelos que tem menos molho, menos potência. Então acho que a gente pode começar pela ostra, né? Muita gente fica perguntando, cadê aquela ostra que eu pedi? Às vezes acontece. Às vezes o pessoal espera que vai chegar uma conchinha aqui. Cabe um limãozinho, tanto faz. Eu prefiro o siciliano com a ostra. Bom apetite. Bom apetite. Eu confesso que espetinho de frango não é comigo, mas isso aqui... É porque é ostra. A sambiqueira, ela é um corte mais gorduroso. Eu acho que ela combina um pouco mais com o limão Tahiti. O negimá, que é o mais importante, que acho que é o mais clássico deles. Colocaria, pode servir.
diferente, né? Ele tem esse adocicado. Qual que é o campeão de pedidos aqui? Olha, a ostra é um hit, o tsukuné, o polvo, acho que todo cardápio que tem polvo, o polvo sempre é um vencedor, né? Mas a gente tem algumas surpresas, assim, o de fígado, de galinha é um dos que mais saem. Então vamos agora para... Onde vamos? Bananinha. Bananinha mais parecida com o nosso churrasquinho tradicional, né? Do churrasquinho de porta do estádio. Bem diferente do, do estádio. Vamos pro polvo agora. E agora o grande finale. Agora o tsukuné. Roda ele dentro dessa mistura. A gema, ela parece que está crua, mas ela já está curada em shoyu em saquê. Muito bom. Nossa, É esse isso. foi um dos favoritos aqui. Esse daí é difícil brigar com ele. Thiago, obrigado por receber a gente, foi um prazer. Imagina, o prazer é meu. Obrigado por acompanhar um pouco do nosso dia a dia, conhecer um pouco mais a fundo o nosso trabalho. Obrigado você por elevar o padrão aqui dos espetinhos da cidade. E semana que vem tem mais Revolução do Churrasco. A gente vai ficando por aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal da Exame no YouTube e ativar as notificações. Até o próximo episódio.